Fala comigo, minha tropa! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam bem, né, galera? Possamos ir retornar dos nossos trabalhos em paz, em segurança. Que Deus proteja vocês aí grandemente, né, mano? E bora falar de planta, mano. Bora falar de planta, família. Galera, tô pra receber aqui, mano, as bags. Já tô impaciente pra fazer a troca de vaso aí dessas meninas, né, mano, pra gente ativar a segunda fase do vegetativo, né, galera? E nessa segunda fase aqui a gente vai querer expansão de raízes, né, galera, para que elas possam crescer, né, galera, em tamanho, em comprimento, se estique, entendeu, galera? Então, no primeiro momento aqui estamos fazendo aí algumas podasitas aí de treinamento, né, mano? Aí, ó, saindo vários ramos aqui, algumas, né? Mas elas estão assim baixinha por enquanto, né, galera? Distanciei um pouco os LEDs, né? Mas vamos dar tempo ao tempo também. E nessa segunda etapa, galera, a gente vai querer aumentar um pouco os vasos aqui, né, galera? Provavelmente eu vou usar aqui vasos de 10 litros, né, mano? E a gente vai ter que fazer milagre, mano, pra caber todas essas plantas aí, né, nesse grow. Pra quem não sabe, eu utilizo aqui dois grows aqui, né, mano? Dois espaços de 80 por 80, 80 centímetros por 80 centímetros, por 1,60 de tamanho, né, família? De altura, né, galera? E nós usamos aqui duas luminárias da Mas Hydro, 150 watts, né? Cada uma quantum board, outra quantum bar, excelente qualidade. E uma quantum bar de 240 watts, mano, que tá dando aqui pra minha Vega aqui, pelo menos tá show de bola, tá perfeitinho, ocupa todo aqui esse espaço, né, galera? Então, vamos pra cima, né, mano? E aqui a gente não pode reclamar, né, galera? Não posso reclamar, mano, de absolutamente nada, né, galera? Porque, pô, temos um setup massa, né, galera? E temos apoio aí, né, mano, de marcas, né, mano? Gostaria de agradecer as marcas aí que apoiam a gente aí, né, mano? Bomb Fruit, né, Mas Hydro, né, galera? E a gente tem que aproveitar esse espaço, né, família? Como é que a gente vai fazer com que essas plantas cresçam? Trocando os vasos, dando um ambiente melhor para ela. Eu vou utilizar vasos aqui, galera, eco bags de ráfia, né, mano? Aquele material tipo plástico, né, galera? Só que essas bags, elas vão permitir a aeração nas raízes, né, mano? Vão permitir que as raízes respirem melhor, né, mano? De forma mais efetiva do que um vasozinho de plástico, né, galera? Ou uma caixa de leite aí, piracanjuba, Itambé essa aqui, né, mano? Itambé, tá ligado? Sem lactose, pelo amor de Deus, mano. A gente aqui é intolerante. Então, galera, estamos aqui improvisando, né, mano, nos vasos, esperando aí o máximo de tempo aí pra gente poder fazer essa troca de vasos aí, pra gente receber as eco bags, né, galera? Mas precisamos de espaço, né, galera? O que eu tô esperando chegar também, mano? Um medidor de ppm, galera. E 3 ventiladorzinhos desse aqui pra eu melhorar a minha circulação de ar, né? No meu vegetativo tô só com esse ventiladorzinho aqui, entendeu, família? É pouco, né, galera? Vocês têm que pôr na cabeça de vocês, mano, né, que a planta, ela precisa desse ar constante, ele precisa do ventilador. Muita gente pergunta assim, mas eu posso desligar o ventilador, tenho que deixar ligado direto? E a resposta, infelizmente, é sim, né, galera? Ela precisa de uma ventilação constante nas suas copas, ó, de forma que elas fiquem somente vibrando, ó, né? Ela precisa dessa ventilação constante, né, família? Como se tivesse na natureza, né, galera? Então é por isso que eu utilizo esses ventiladores aqui menores, ó. Eles puxam menos energia, né, mano? Não tem um risco ali de incendiar a sua casa. Muito cuidado com qualquer ventilador, né, galera? Esse aqui também fica ligado direto aí, pelo menos aqui no meu grow de floração. É insuficiente um ventiladorzinho desse, né, mano? Então a gente precisa ainda do auxílio desse. Mas quando chegar o outro, né, mano? Eu comprei 3, vai vir 2 pra cá e um pra cá pro meu vegetativo. Então essa ventilação
Então essa ventilação, família, tem que ser distribuída de forma uniforme, né? O ideal é que ele tivesse aquela oscilação, né? O ventiladorzinho oscilante, que ele fica jogando o ar, né? O vento aqui, para que possa distribuir mesmo, né? Para que essa zona aqui, essa atmosfera, família, ó, tudo que fica entre copa e LED é a atmosfera. Então esse ambiente aqui, ele tem que estar bem ventilado, família, bem ventilado, para que ele não acumule ar quente, né, mano? E precisa de oxigênio, a planta ela precisa respirar, ela precisa trocar esse ar, né, mano? Para que ela possa manter a sua transpiração saudável, né, família? A todo momento a planta ela está transpirando, né, mano? A todo momento não, né? No momento que a planta, que houver a presença de luz, a planta ela vai entrar em fotossíntese, né, mano? E ela vai transpirar, ela vai perder água, né, mano, ali pelas suas folhas, né, pela sua transpiração, pelos seus estômatos, né, galera? Então essa temperatura, galera, vocês não podem deixar elevar bastante, né, mano? Eu sou do Nordeste, né, galera? Às vezes essa temperatura, para quem é do Nordeste aí trabalha numa temperatura alta, vai dar certo também, tá, família? Pegue ali genéticas que são bem adaptadas, né, mano? Escolha as sativas, né? Se você tá no Nordeste, escolha as sativas ou híbridas voltadas ali para as sativas, né, galera? Tem bastante híbrida aí com sativa. Então, se você quiser um resultado ali, né, mano, de plantas ali que crescem mesmo mais rápido, né, galera? Principalmente no stretching, né? As híbridas, eu tô com genéticas aqui, ó, que elas não crescem tão rápido, mas a sua floração ela é muito rápida, né, mano? Dessa de luz aqui, ó, floração bem rápida, mas ela tem um crescimento um pouco mais demorado, certo, família? Então, qual é a estratégia que eu utilizo aqui, família? Qual é a estratégia, mano? Eu gosto de cultivar principalmente as sativas, né, galera? E plantas que crescem mais rápido. Acabo fazendo esse fenorrante e eu acabo cruzando aquelas plantas que crescem mais rápido, como essa aqui, ó. Eu tirei 5 clones, né, galera? 5 clones daquela plantinha aqui, ó, dessa planta, né? Por quê? Porque aquela planta ali, ó, a maior do meu grow, né, mano? Parece que teve a vega maior, né? Mas dentre elas, ela foi a que teve a vega mais curta, 45 dias. E desenvolve bem no stretching, né, família? O que é o stretching? São as 3 primeiras semanas de floração, onde a sua planta, ela começa a crescer, né, família, em tamanho, ela dobra, ela triplica de tamanho. Então vai ter plantas que você vai observar que ela pequenininha, mano, quando você passa ela para floração, ela cresce bastante, né, mano? Mas eu gosto de ter um bom tamanho para eu passar para floração, né, galera? Porque não adianta eu ter várias plantas, fechar o grow, né, mano? Eu acho que eu trabalho mais na economia, eu prefiro uma planta dessa, que ela cresça mais, né, mano? Que eu consiga tirar clones dela, né? Para depois, enfim, passar para floração, né, galera? Aqui nós estamos aqui na 5ª semana de vegetativo, 5ª semana, né? E elas estão precisando de vaso, né, mano? Como eu disse pra vocês aí, quando a gente trocar os vasos, elas vão dar uma crescida, né, mano, exponencial ali. Mas enquanto isso, a gente já vem aqui, ó, com o nosso próximo ciclo, né, família, ó, que é uma Rose Gold Pavê, Jealousy Cake, né? Essas aqui, Jealousy Cake, essa aqui é uma Malibu Maker, essa aqui é uma Jealousy, e essas aqui são Chocofios Pupil, certo, família? Aí temos outros clones também, né, mano? E outra coisa, eu prefiro trabalhar com clones, né, família? Lógico que a gente vai acabar germinando, né, pra depois cultivar essa planta e tirar o clone, né, mano? Mas o clone, ele cresce muito mais rápido, família. Muito mais rápido. Olha só. Essas raízes aqui, como é que elas estão, ó. Vasozinho desse aqui, eu fiz a troca de vaso, tá com pouquíssimos dias, né, galera? E elas crescem mais rápido. Então eu busco esse fenorrante aí, essa caça, faço essa caça de fenos para identificar as que crescem mais rápido. Logicamente todo o resto é importante, sabor, potência, né, galera? E outras eu deixo em stand-by, família. Eu deixo em stand-by, né? Eu acabo escolhendo aqui 4 plantas para iniciar aí uma nova floração, né, galera?
E vou adicionando, né, mano? Como o nosso cultivo aqui, as plantas elas estão em semanas diferentes de floração, vamos colhendo uma a uma, né, galera? Primeiro vai ser essa aqui que a gente vai colher ainda essa semana, certo, família? Essa aqui de Eluze, depois a GPP Púpil, outra de Eluze e por último a nossa Chocofios Púpil. E dessa forma, família, eu consigo economizar tanto no espaço, né, quanto deixar o meu ciclo aí perpétuo, né, mano, direto essa floração. Essa floração aqui, galera, ela não para, né? Eu retiro uma planta, eu já tenho outras plantas para colocar, né, mano, no lugar delas. Então eu procuro fazer esse manejo, né, mano? Tira uma, repõe, colhe, aí eu fumo, termino de fumar uma e depois eu colho outra. Então, ciclo passado eu colhi plantas aí mais antes da hora, colhi plantas antes do momento certo, no ciclo passado, certo? Algumas, né? Então, essa aqui eu já tô conseguindo me ajustar melhor, ainda tô fumando o restantinho da minha última colheita, né, mano, do ciclo passado. Então isso indica que eu tô chegando lá, né, mano? Eu tô chegando lá, né? Eu tô chegando no momento assim que eu digo, porra, o que eu tenho no pote dá pra sobreviver sem comprar, já é uma realidade, né, mano? Hoje eu fumo tudo que tá aqui do meu próprio cultivo, mano. Eu não compro nada de fora, tá ligado? Mas que esse autossustento, família, de fato que já está acontecendo, né? Agora eu não vou mais colher plantas ali antes do tempo, né, mano? Eu só colho antes do tempo se eu não tiver nada para fumar, né, mano? E vai depender também da genética, né, mano? Então essa escolha que eu faço aqui de colocar as plantas aqui, essa aqui foi uma planta que vegou mais, passou mais tempo ali naquela estufa, né? Mas ela tem uma floração rápida, então isso para mim acaba sendo estratégico. Eu consigo colher ela entre safras, né, mano? Então eu não preciso esperar 2 meses para que todas as plantas eu não preciso esperar 2 meses para que todas as plantas fiquem prontas no mesmo momento, né, mano? Ainda, né? Mas no futuro isso vai mudar. Eu vou fazer o flip tudo no mesmo momento, né, mano? Mas primeiro a gente tem que ter aquela colheita que vai dar pelo menos pra gente passar uns 3 meses aí de boa, né, galera? Então, muito provavelmente essa colheita que a gente vai passar 3 meses de boa ali, bem abastecido, vai vindo aqui, né, mano? Vai vindo dos próximos ciclos, né, galera? E temos bastante genéticas aí ainda pra germinar. E o intuito é enfiar a planta aqui, tá ligado, mano?